Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, quem vos fala, Pastor Ricardo, da Assembleia de Deus Vai Crer Adonai. Desta feita, iremos abordar um tema um tanto quanto polêmico. Porém, antes, quero pedir que, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe os vídeos que aqui já existem e me ajude a divulgar a palavra de Deus da forma como ela é para ser pregada. Me ajude a adentrar em muitos e muitos lares, levando a palavra da verdade, doa a quem doer. O intuito deste canal é único e exclusivamente para apresentar Jesus, como um dia ele foi apresentado pelos apóstolos. Como eu falei, amados e amadas, o tema de hoje é um tanto quanto polêmico, né? Ele, na verdade, é uma pergunta, né? Como eu já disse, você é crente ou você é cristão? Para que nós possamos aclarar o nosso entendimento, as nossas ideias concernente a este assunto, vamos fazer uso de dois textos iniciais. E eu gostaria que, se possível, você pegasse a sua Bíblia e me acompanhasse nestas leituras, para que juntos nós possamos fazer esse estudo, né, dar este ensino para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. O primeiro texto encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, na sua parte B. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, na sua parte B, o qual nos diz: e não sejas incrédulo, mas crente. E não sejas incrédulo, mas crente. O segundo texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, também na sua parte B. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, parte B, o qual nos fala claramente: foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amados e amadas, existe uma grande diferença, podemos até dizer uma gigantesca diferença entre essas duas palavras, entre ser crente e ser cristão. E é justamente por não ter dentro de muitos e muitos ministérios e igrejas, por não ter um ensino, né, a respeito de tais palavras, que muitos e muitos irmãos e irmãs estão dentro das igrejas sendo meros crentes. Muitos e muitos estão dentro da igreja vivendo, tendo uma vida espiritual medíocre. Porque sem buscar um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, essas pessoas jamais poderão ser alcançadas por este Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque na proporção em que elas não derem legalidade a Deus sobre as suas vidas, este Jesus maravilhoso não pode de forma nenhuma transformá-las. Esse Jesus maravilhoso não pode mudar o seu modo de viver. Esse Jesus maravilhoso não pode mudar o seu caráter. Esse Jesus maravilhoso não pode conduzi-los em uma conduta ética cristã e nem tampouco uma conduta espiritual. Por isso, se faz necessário nós entendermos esta gigantesca diferença entre ser crente e ser cristão. Se nós analisarmos o dicionário da língua portuguesa, né, bem como qualquer um outro dicionário mundo afora, e procurarmos lá a palavra crente, nós vamos ver lá escrito que crente é aquele que crê em alguma coisa. Ou seja, o que uma pessoa vem a acreditar em algo ou alguma coisa, isso faz dela um crente. Automaticamente faz dela um crente, né? Então, é necessário que nós tenhamos este conhecimento, para que nós não estejamos estagnados, para que nós não estejamos dentro dos ministérios vivendo uma vida medíocre. Porque a vontade do Eterno em nossas vidas é que nós vivenciemos o sobrenatural em nosso cotidiano, em nossa caminhada espiritual. Vamos analisar alguns tipos de crentes. Tem muitos, mas eu quero analisar apenas estes. Primeiro eu quero analisar os crentes católicos. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, na sua parte A. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, na sua parte A, o qual nos diz claramente: e deu à luz
a seu filho primogênito. E deu à luz a seu filho primogênito. Amada igreja, conforme o concílio de Latrão, realizado no ano 649 depois de Cristo, foi outorgado ali, foi criado ali o dogma da virgindade perpétua de Maria. Ou seja, eles acreditam piamente que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Contudo, quando nós analisamos a palavra de Deus, seja na tradução católica, seja na tradução protestante, nós vamos ver claramente que a palavra usada, concernente ao nascimento de Jesus de Nazaré, é primogênito. E primogênito é aquele que nasce primeiro, ou seja, depois de Jesus vieram outros filhos. Mas os nossos irmãos católicos acreditam piamente na virgindade de Maria. Então eu te pergunto, nós, protestantes evangélicos, podemos dizer que eles não são crentes? Não, amados, não podemos, de forma nenhuma. São crentes sim, eles acreditam em Jesus, eles acreditam na existência de Deus. Embora eles coloquem Maria como corredentora, como medianeira, isso não tira deles, certo? Não tira deles esse adjetivo de crente, não tira. Então nós não podemos apontá-los, não podemos dizer que eles não são crentes. Um segundo tipo de crente que eu quero analisar com você é justamente os muçulmanos. Os muçulmanos são crentes, pastor? São. E como são? Os muçulmanos, amados e amadas, eles acreditam em Abu al-Qasim Maomé, Ibn Abdallah, Ibn Abdalmó e Ibn Hashim, ou simplesmente Maomé. A fé desse povo é algo tão extraordinário, posso até dizer assim, tão grande, tão fervoroso, que eles chegam a tirar vidas e a sua própria vida em prol desta crença. Então a pergunta que não quer calar é esta novamente: podemos nós, protestantes, dizer que eles não são crentes? Não. Mais uma vez, não. São crentes, sim. São crentes. Um terceiro grupo que eu quero analisar, e este é o último, é os macumbeiros, os umbandistas, os kardecistas, aquelas pessoas que praticam magia negra. Essas pessoas, amados e amadas, elas acreditam em caboclos, orixás e guias. E nem por isso nós podemos dizer que elas não são crentes. São crentes. São crentes e como são. Então, se faz necessário nós termos o entendimento dessa gigantesca diferença entre ser crente e ser cristão. Porque ser crente qualquer pessoa é. Aquele senhor, aquela senhora que está na mesa de um bar, rodeado de amigos ou de pessoas ali desconhecidas, bebendo, fumando, usando drogas, são crentes. Eles são crentes, eles acreditam em algo ou alguma coisa. Por isso se faz a necessidade de nós termos este ensino, para que nós não estejamos dentro das igrejas, sendo apenas meros crentes. Aonde eu quero chegar com isso, amados e amadas, é que ser crente, apenas viver como crente, não nos credencia a salvação. Quando nós somos apenas crentes, nós estamos apenas no natural. E a vontade do Eterno em nossas vidas não é essa. Não é que nós estejamos apenas no natural, vivenciando a fé natural que já vem conosco desde o nascimento. A vontade de Deus é que nós busquemos o encontro verdadeiro com este Cristo Jesus. Porque ser crente apenas não é o suficiente para nós sermos salvos. Os exemplos que eu citei agora há pouco, dos católicos, dos muçulmanos, dos umbandistas, dos macumbeiros, é a prova maior de que ser crente apenas não basta. Eu quero analisar com você alguns sinônimos do que é ser crente. E o primeiro é confiado, é um sinônimo de crente. Confiado é aquela pessoa que confia. Um segundo sinônimo é religioso. Ser religioso é praticar uma fé, seja ela qual for, seja ela em Jesus, seja ela em Maria, Pedro, José, seja ela em Maomé, Só que eu quero te dizer uma coisa:
toda religião é desprovida de compaixão. E compaixão, amados e amadas, foi uma das coisas que Jesus mais nos ensinou com excelência. Compaixão. Então, ser crente, ser religioso, não nos concede, não nos conduz à salvação. Um outro sinônimo que eu quero relatar aqui com você é ser teísta. Todo crente é teísta, né? Por quê? O que é ser teísta? Teísta é aquela pessoa que acredita na existência de Deus. Só que tem um porém. Existe o monoteísta, que é o nosso caso. Nós acreditamos apenas em um só Deus, na ação de um só Deus como Salvador, como Criador. Não existe corredentora, não existe medianeira, né? Então nós somos monoteístas. Porém, existe também os politeístas, que são aquelas pessoas que acreditam na existência de vários deuses, acreditam na existência de divindades. Essas pessoas, elas são diferentes de nós. O que diferencia, certo, o protestante do politeísta é justamente isso. O protestante evangélico, ele acredita apenas em Jesus de Nazaré. Não existe um outro meio para nós chegarmos ao Pai senão Jesus de Nazaré. Então, é necessário que nós possamos entender isso, né? Então você vai me perguntar, pastor, por que então Jesus lá em João capítulo 20, versículo 27, na sua parte B, nos fala para nós sermos crentes? Amados, aqui é onde está o perigo, aqui é onde está o erro. As pessoas estão lendo a palavra de Deus de uma forma errada, estão procurando o entendimento de uma forma errada. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, se nós lermos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis, em nenhum momento nós vamos achar um texto sequer que nos conduza, que nos diga que nós temos que ser crentes. Não existe. Não existe um texto na Bíblia que nos diga para nós sermos crentes. Segundo, quando Jesus fala, né, ali para Tomé, ele fala de uma forma pessoal, de uma forma direta a um homem, a um dos seus discípulos, né? E ali ele está fazendo uma exortação a Tomé naquele momento. Não sejas incrédulo, mas crente, certo? Ele não fala à igreja, até mesmo porque, irmãos, a igreja ainda não tinha sido criada, né? Então, se faz necessário, eu gosto de repetir, se faz necessário que nós tenhamos este conhecimento. Se existisse um texto na Bíblia, o qual nos falasse para nós sermos crentes, com certeza seria este de João, mas não é. Sabe por quê? Porque se este texto fosse para a igreja, ele seria diferente. Vamos parafrasear? Vamos colocar esse texto como se ele fosse um texto para nos dizer, nos declarar que nós temos que ser crentes? Seria assim, parafraseando o texto. Depois disse a todos: coloquem aqui os vossos dedos e vejam as minhas mãos. Cheguem as vossas mãos e ponham-nas no meu lado. E não sejam incrédulos, mas crentes. Percebam que muda. Já não é algo pessoal, já não é algo individual, passou a ser algo coletivo, né? E ser igreja é ser coletivo. Então, nós não podemos aceitar de forma nenhuma, não podemos crer que este texto é para a igreja, porque ele foi algo direcionado a um dos seus discípulos, a um discípulo que esteve com Jesus durante todo o seu ministério. Mas até então não tinha tido um encontro verdadeiro com este Jesus Todo-Poderoso. Então, amados e amadas, é necessário que cada um de nós busquemos este encontro, é necessário que nós busquemos a cada instante vivenciar este Deus Todo-Poderoso. Quando eu digo que Tomé ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus, é porque ele ainda não tinha sido revestido com o poder do alto. É porque a igreja ainda não tinha sido criada, né? Então, tanto ele quanto os demais discípulos ainda estavam fadados a lapsos, ainda estavam fadados a dúvidas, ainda estavam fadados a apostatar, como foi o caso de Judas Iscariotes. A grande questão, meu querido e minha querida,
é que crer somente não nos basta. A grande questão é que todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Eu vou repetir. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Aqui é um texto direcionado à igreja já. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Queridos e queridas, quando nós analisamos o texto referente a Tomé, nós vamos ver ali que é algo pessoal, é algo direto, individual a uma pessoa, no caso a Tomé. E nós vamos perceber também que Jesus está fazendo uma exortação com clareza, sem sombra de dúvidas. Jesus está chamando a atenção de Tomé para os fatos ali acontecidos, né, naquele quase que exato momento. Os fatos ali acontecidos aos quais Tomé não estava acreditando era na ressurreição de Jesus. Ele não estava acreditando que Jesus tinha aparecido para Maria, para as mulheres. Ele não estava acreditando que Jesus tinha aparecido para os demais discípulos. É por isso que Jesus vai dizer, não sejas incrédulo. Acredita, Tomé, eu ressuscitei. Acredita, Tomé, eu estou aqui no meio de vocês. Eu apareci para as mulheres e agora estou aqui aparecendo para vocês. Para você, Tomé. Jesus está fazendo uma advertência a um homem, a uma pessoa só. No tocante ao texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo agora está falando, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando à igreja. Por quê? Porque nós vemos claramente que não basta apenas nós sermos crentes. Nós temos, porque crente até os demônios são e estremecem. Ou seja, são mais crentes do que muitos que se dizem crentes. Então nós podemos ver claramente, amados e amadas, nas entrelinhas, pela unção e pela inspiração do Espírito Santo, que ser só crente não nos basta. Ser só crente não nos credencia a salvação. Mas aí você vai perguntar, o que é ser cristão, pastor? Meu irmão, minha irmã, ser cristão é ser um modelo de Cristo aqui na terra. Ser cristão é ser um modelo de Cristo aqui na terra. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você é um modelo de Cristo aqui na terra? É? Quando nós lemos ali Atos, capítulo 11, versículo 26, quando aquelas pessoas querendo menosprezar os discípulos vão apontar e dizer, ali vai um cristão, ali vai os cristãos, aquelas pessoas, inconscientemente, elas estavam colocando ali um título, uma credencial nos discípulos, o qual, para eles, era menosprezar. Mas para nós, é algo tão poderoso, algo tão verdadeiro, que é amável, é adorável, é prazeroso ouvir alguém nos chamar de cristãos, porque quando nos chamam de cristãos, estão admitindo que Cristo está em nós, estão admitindo que nós somos imitadores de Cristo. E é essa a vontade de Deus para mim e para você. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós somos apontados como cristãos, quando nós somos imitadores de Cristo, existe em nós sentimentos aos quais não existem nos crentes. Existem em nós sentimentos os quais só existiram em Cristo Jesus. E nós, como imitadores, vamos praticá-los também. Que sentimentos são esses? Olha aí na sua Bíblia. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Amados, o sentimento de não tomar para si, né? De não tomar para si, de não se apropriar, né, do momento do culto ali, porque a centralidade do culto, a centralidade da nossa vida tem que ser Jesus de Nazaré. Mas na contramão do evangelho, os crentes estão andando. Na contramão do evangelho, eles estão querendo ser a centralidade. Estão esses pastores, esses pregadores de mídia, esses pregadores de eloquência, esses pregadores de reteté e sapateado, estão chamando a atenção para si. Ou seja, estão na contramão do evangelho. Então eles estão usurpando, estão tirando a atenção, a centralidade do culto, a centralidade da fé, que é Jesus. Estão chamando para si. O cristão não tem este sentimento. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, esvaziou-se. Jesus aqui, ele deixou, a vontade dele era servir ao Pai. E é essa vontade que os cristãos também têm, ser escravo deste Jesus, ser escravo deste Deus Todo-Poderoso. Essa é a vontade do Pai para as nossas vidas. Já o crente não. O crente ele quer servir a Deus da forma como ele quer, da forma como ele pensa. O crente ele quer que a palavra se adeque a ele, mas ele não quer se adequar à palavra. E é isso que nós temos que ter com clareza em nossas mentes, de que não nos basta apenas ser crente. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, amados e amadas, nós vemos aqui claramente que um outro sentimento que existe no cristão e não existe no crente é a obediência. O crente não gosta de obedecer, o crente ele não quer ser submisso. Basta um desacordozinho com o seu pastor, que a primeira atitude dele é sair do ministério, é sair da igreja. Já o cristão não. O cristão gosta de servir, o cristão gosta de obedecer. Então, estes sentimentos aqui relatados, amados e amadas, nos conduz a uma imitação verdadeira de Cristo Jesus. Nos conduz à salvação porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez. Nós estamos sendo a imagem e semelhança daquele Cristo. Nós estamos andando na luz, né? Então, quando nós analisamos estes sentimentos, nos vem também à memória, nos vem assim no coração, né, alguns aspectos que nós temos que ter, né? Como cristão nós temos e os crentes não têm. O primeiro é imitar a Cristo. Muitos e muitos que se dizem crentes e na verdade o são, não sabem perdoar, não sabem amar. Às vezes amam só a si próprio e nem sempre amam a si mesmo. Então, Jesus nunca fez isso, irmãos. Jesus nunca fez acepção, Jesus nunca ficou intrigado com ninguém, nunca. Então nós temos que imitar Cristo em tudo. Estamos recebendo pedradas? Amém, glória a Deus, mas vamos imitar a Cristo. Se faz necessária a pergunta, e se fosse Jesus, como ele agiria? E se fosse Jesus, o que ele faria? E se fosse Jesus, de que forma ele andaria? Quando nós queremos imitar a Cristo, essas perguntas vêm em nossos corações, em nossas mentes. Um segundo aspecto é que o cristão, ele produz, certo? O cristão, ele produz frutos. Acompanhe comigo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. O qual nos diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos analisar esse texto? Ide, indivíduo determinado a evangelizar. Por todo o mundo, aqui nós vemos a extensão, ou seja, quando fala por todo o mundo, o cristão ele não coloca obstáculos, já o crente coloca. No evangelismo, no culto campal, já o cristão não. Ele tem prazer de levar a palavra, ele não se detém. Certo? A vontade dele é passar por cima de monte, é passar por cima de obstáculos, é passar por cima de todos os problemas, de todas as circunstâncias, mas levar ali, ir por todo mundo, levando a palavra de Deus, evangelizando. Pregai,
né? O pregai aqui é a missão do cristão. O cristão assume uma missão, o crente não. O crente vive estagnado. A missão do crente é falar mal do pastor, é falar mal do culto, é falar mal dos louvores, é falar mal da pregação, né? Já o cristão não. O cristão, ele assume esta missão, ele tem prazer em abraçar essa missão. Que missão? Né? Pregar o evangelho. E o evangelho aqui, amados e amadas, é o conteúdo. Infelizmente, este conteúdo está sendo banalizado e muitas das vezes, na maioria das vezes, está sendo deteriorado, está sendo transformado naquilo que eles querem pregar. Né? Eles estão distorcendo a palavra de Deus. Ao invés de fazerem uma exegese, estão fazendo uma exegese. Né? Então, o evangelho está sendo pregado em muitos e muitos lugares de uma forma errada. Certo? A toda criatura é o alvo. A criatura é o alvo. Né? Então nós temos que alcançar aquelas pessoas lá fora. Da forma como um dia nós fomos alcançados, nós temos que alcançar também essas pessoas lá fora. Certo? Então você vai me perguntar, pastor, cadê o fruto que o Senhor disse que o crente, que o cristão, ele produz? Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo, abra a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está aqui o fruto. Cristão gera cristão. Cristão produz frutos. Cristão gera filhos de Deus, para Deus. Um terceiro aspecto que eu quero analisar contigo é que o cristão, ele sempre quer estar perto de Jesus. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículos 67 e 68. João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amados e amadas, o cristão não quer sair dos pés de Jesus. O cristão não se afasta, o crente se afasta. O cristão não sai da igreja, o crente sai. Pelo simples fato de que ele quer vivenciar o seu eu e não Jesus de Nazaré. Então, nós já vemos aqui claramente que existe esta gigantesca diferença entre ser crente e ser cristão, né? Mas, infelizmente, hoje, até pessoas que mudaram, né? Mudaram a sua genética, mudaram o natural da sua genética, se dizem crentes e, na verdade, são. Hoje nós vemos ministérios e igrejas conduzidos por mulheres lésbicas. Hoje nós vemos igrejas que é cheio de homossexuais. E se dizem crentes e realmente são, porque eles professam uma fé. Só aqui, queridos e queridas, já seria o suficiente para muitas e muitas pessoas abnegarem, né, desta credencial crente e para abraçar a causa do cristianismo, abraçar esta credencial cristão. Então nós vemos com clareza, nós vemos claramente que esta diferença é grande. É muito, mas muito grande mesmo. Quando nós somos cristãos, nós temos o DNA de Cristo. Você sabe qual é o DNA de Cristo? Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1, o qual nos diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em cheiro suave. O DNA de Cristo é amor. Amor. O DNA do cristão tem que ser amor.
Sabe por quê, irmãos? Porque o amor gera perdão, o perdão gera misericórdia, a misericórdia gera compaixão e a compaixão gera bondade. Então este DNA está no sangue, está no caráter, está na mente, está na alma do cristão, mas não está na do crente. O crente não perdoa e quando perdoa diz que não esquece. Abramos os nossos olhos. Para finalizar, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 8. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 8, o qual vai nos dizer com clareza. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 8. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você entendeu o que Cristo quis dizer para ti? Não basta tão somente ser crente, tem que ser filho. O crente anda sem disciplina. O crente não quer submissão. O cristão anda disciplinado, anda em disciplina, melhor dizendo, e é obediente, é submisso ao Deus Todo-Poderoso, é submisso ao seu pastor. Então, meu amado, minha amada, abra os olhos para Jesus, abra os olhos para a palavra. Quando te perguntarem se você é crente, você diga, não, eu sou cristão. Porque ser crente apenas não nos basta. A palavra de Deus, essas leituras que foi feita neste ensino, serve para mim e serve para ti, para que nós tenhamos um pleno conhecimento dessa grande e gigantesca diferença. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa aclarar a tua mente, abençoar todo o teu lar e que você e a sua casa sirvam ao Senhor em excelência e primazia. Mais uma vez eu quero lhe pedir, compartilhe este vídeo, dê o seu joinha, faça um comentário, né? Peça aos seus amigos de WhatsApp que me ajude nesta empreitada, se inscrevendo, compartilhando, dando o seu joinha. A minha intenção não é ganhar dinheiro. Eu fiquei sabendo que com um determinado número de inscritos a pessoa já recebe dinheiro. A minha intenção não é essa. O que eu quero ganhar é almas para Jesus. Na verdade, é a palavra quem ganha, é o Espírito Santo quem ganha, mas eu quero ser essa ferramenta. E este canal é justamente para isso. Então, meu amado, minha amada, até o próximo vídeo. Que Cristo Jesus possa te abençoar para a honra e glória do Deus eterno e todo-poderoso.